Bom dia a todos e todas. Eu sou a Andréia Lopes, especialista em sustentabilidade da Firjan, né? E parece que eu sou a representante feminina desse painel, né? Então, vou me apresentar dessa forma. É um prazer, agradeço, em primeiro lugar, né, o convite. É importante a gente estar aqui, né, nesse ambiente unindo a academia, o setor privado, numa discussão tão importante, né, para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado e do nosso país. Então, vamos lá. Antes de começar a falar, acho que a gente não pode falar de energia sem falar do perfil, né, da matriz energética do nosso país em relação ao mundo. Se a gente somar as fontes renováveis, né, das diferentes fontes de energia na matriz energética do mundo, a gente gira em torno de 13% de renováveis. Enquanto que quando a gente olha a matriz renovável do nosso país, e a gente fala de energia, matriz energética, né, a gente tem em torno de 80%. Ano passado, a gente teve as hidrelétricas funcionando mais, a gente chegou até 90%. Então, em elétrica, né, não, aqui é energética, desculpa, em torno de 43%. O que a gente gostaria de mostrar, né, principalmente com os acordos, o Acordo de Paris, os acordos climáticos, a emergência climática, o mundo está trabalhando, né, e tem grandes objetivos de atingir uma matriz energética mais renovável, né. Então, acho que a gente é a inspiração, né, para os demais países. Estou indo para frente. Beleza. E quando a gente fala de elétrica, aí sim, a gente tem uma vantagem comparativa muito maior, né? Então, a gente tem em torno de 78%, 80% nos últimos anos de matriz renovável, da matriz elétrica de fonte renovável, enquanto a gente tem o mundo em torno de 28%. Então, quando a gente fala de energia, o Brasil ele está numa posição de vantagem comparativa muito maior do que em relação aos outros países. No entanto, a gente tem uma equação que a gente precisa fazer para transformar essa vantagem comparativa numa vantagem competitiva dos nossos produtos brasileiros. Vamos lá. A gente lançou recentemente, pela Firjan, um painel de projetos de energia no Rio de Janeiro. O nosso secretário, né, o Hugo Leal, ele apresentou de uma forma bem completa, né, qual o horizonte que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. O Rio ele é considerado a capital da energia no Brasil, então não é à toa, a gente tem uma matriz aqui, né, no próprio Estado, com diversas fontes de energia. E, antes da gente tratar efetivamente da energia, e a energia aqui no Estado do Rio de Janeiro, eu trouxe alguns pilares para a gente discutir. O primeiro ponto além de ter uma matriz energética renovável, a gente precisa de segurança energética. Então, o que é a segurança energética? É você ter eficiência, tanto na produção como no consumo, a gente ter energia disponível em quantidade e em qualidade para atender a demanda da sociedade como um todo. A transição energética, né, que todos aqui já falaram, que me antecederam, e aí a gente traz uma posição privilegiada do Rio, pela disponibilidade que a gente tem de gás natural. O gás natural ele é, né, reconhecido como o gás de transição, a energia de transição. Nós precisamos ter uma matriz diversificada, e aí a gente também tem, né, aqui no Estado do Rio, projetos de energia eólica, solar, eólica offshore, solar, de biomassa, nuclear, térmicas, hidrelétricas. Então, a gente precisa cada vez mais diversificar a matriz energética, não só do Estado do Rio, como do país. E a gente tem agora o grande desafio, que é o hidrogênio, né, com alguns projetos aqui no Estado do Rio também. Tudo isso precisa ser de acordo com as diretrizes que a gente está tratando em nível mundial, que é uma energia de baixa emissão de carbono,
E, por último, eu acho que não é o menos importante, mas é importante principalmente para a indústria, é que a energia ela seja competitiva. Então, eu preciso que tudo isso aconteça com um custo que torne, por exemplo, os produtos produzidos aqui no nosso país mais competitivos e que possa representar, né, a exportação com produtos de baixa emissão e competitivo no mercado. Esse aqui é o painel que a gente lançou. Então, é um Power BI que está disponível no site da Firjan. A gente apresenta aqui os projetos que a gente tem no Rio, né, por fonte, de fonte primária de produção da energia, a localização que ela está distribuída no estado do Rio, né, com geolocalização, e você pode filtrar pelos tipos de projetos. Então, a gente tem também uma planilha que pode ser acessada, que mostra cada projeto no estado do Rio, aonde está localizado, qual é a empresa que está desenvolvendo esse projeto e o recurso que está sendo investido em cada projeto. E aí, agora, vamos falar de sustentabilidade, que é a praia, né, que eu domino mais. Eu represento a gerência de sustentabilidade da Firjan aqui, né, nesse evento. E a gente vai falar um pouquinho da atuação da Firjan e das indústrias aqui no Estado em relação à sustentabilidade, é claro que voltado para a energia também. A Firjan é uma entidade signatária do Pacto Global. Então, a gente percebeu, né, como uma entidade de classe representativa da indústria aqui no estado do Rio, a gente deveria ser o exemplo. Então, a gente assinou os 10 princípios do Pacto Global e a gente trabalha fortemente no engajamento das empresas fluminenses na Agenda 2030. A gente destaca aqui hoje, né, já que a gente está falando de energia, o ODS 7, né, dentre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos ali energia limpa e acessível, e a gente destaca para esse evento de hoje. No entanto, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável eles se dividem em diversos metas, e essas metas e tantos objetivos eles são interligados e indivisíveis. Então, a gente tem a energia praticamente em todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí eu trago para a gente uma reflexão. Dentro da Agenda 2030, a gente está na década da ação, embora a gente tenha perdido, né, diminuído um pouco a velocidade por conta da pandemia. E aí eu trago duas aspas bem importantes para a discussão que a gente está tendo hoje. Um é do secretário-geral da ONU, que diz: somente por meio da parceria com as empresas poderemos efetivamente enfrentar a crise climática, as desigualdades, o racismo sistêmico, a confiança decrescente em instituições, que a gente tem vivido, inclusive, aqui no Brasil, né, e outros desafios antigos que a pandemia intensificou. E a CEO do Pacto Global, ela coloca, né, uma grande responsabilidade no setor empresarial. O setor empresarial deve definir um nível de compromisso com essa agenda, como se o nosso futuro dependesse disso, e realmente depende. Então, tendo essa base, né, a Firjan foi escolhida pelo Pacto Global para ser a entidade âncora aqui no estado do Rio de Janeiro, para trazer a implementação da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para as indústrias e para as empresas aqui do estado. E como é que funciona? Qualquer empresa ela pode se inscrever, né, para ser uma empresa participante do Hub ODS aqui do Rio de Janeiro. A Firjan é a âncora desse processo, e a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento, e a gente está na casa, né, da indústria do conhecimento, que é uma universidade. Então, compartilhar o conhecimento em diversos atores da sustentabilidade, dividir benchmark e experiência entre as empresas que já estão avançadas na implementação da sustentabilidade e da Agenda 2030 no seu negócio, e fazer com que essas empresas elas tenham mais interação e com isso, a gente tenha
um impulso maior na agenda de sustentabilidade aqui do nosso Estado. A gente não poderia falar de sustentabilidade sem falar das 3 letrinhas que são famosas, né? ESG. E a gente percebe que as práticas ambientais, sociais e de governança estão cada vez mais sendo cobradas pela sociedade, pelos stakeholders, né, da indústria, principalmente, os consumidores, os investidores. E aí a empresa, as indústrias não podem ficar fora dessa trajetória. Algumas empresas a gente viu, né, a Arcelor, na apresentação do Guilherme, né, apresentando os seus roadmaps de transição energética, de descarbonização, com metas voluntárias, né, de redução de emissões. E qual é o papel da Firjan aqui no Estado do Rio, dentro dessa agenda? É impulsionar cada vez mais, não só através do Hub ODS, como as ações e iniciativas que a Firjan tem com seus centros de tecnologia, trabalhando inovação, né, pesquisa e inovação para a indústria, voltada para a indústria. A gente tem também o Prêmio Firjan de Sustentabilidade, que as empresas podem se inscrever, né? E a gente funciona já desde 2013 com essa iniciativa, e ao longo desse período a gente teve 566 projetos, e juntos eles economizaram 10,5 milhões de megawatt-hora, e a gente precisa dar visibilidade a essas iniciativas, e o prêmio, a Firjan entende que é uma grande iniciativa para fazer isso. Foram sequestrados ou evitadas emissões de 4,7 milhões de toneladas de CO2. Então, esse é um grande resultado. E a gente tem aqui uma boa notícia: o prêmio da Firjan de Sustentabilidade está aberto e a gente recebe as inscrições até 21/7. Dá tempo, você que tem um projeto de sustentabilidade, se inscrever. E a gente tem a maior prazer e honra, né, de divulgar essas iniciativas aqui do nosso Estado. Gente, agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição. Obrigada.